O abalo da fé. O vento soprava frio naquela noite em Jerusalém. A lua cheia iluminava as ruas de pedra, enquanto um pequeno grupo de homens se reunia em uma sala fechada. Eram discípulos de Jesus, ainda atordoados pelos eventos recentes. Apenas alguns dias haviam se passado desde que viram seu mestre ser levado, açoitado e crucificado. A dor da perda pesava sobre os ombros de todos. Tomé, conhecido entre eles por sua prudência e espírito questionador, não estava presente quando algo extraordinário aconteceu. Naquela mesma sala, com portas trancadas por medo dos judeus, Jesus apareceu no meio deles. Seu corpo glorificado irrompeu no ambiente, mas era inegavelmente ele, aquele que havia morrido e sido sepultado. "A paz seja convosco", disse ele. Os discípulos ficaram atônitos. Olharam uns para os outros, o coração acelerado. Teriam visto um espírito, mas então Jesus estendeu as mãos, mostrando as marcas dos cravos. Revelou também o lado perfurado pela lança romana. Não havia dúvidas, era o Mestre ressuscitado. O medo transformou-se em júbilo. Pedro chorou. João sorriu em meio às lágrimas, e todos os presentes caíram de joelhos, adorando o Senhor vivo. Jesus os encheu de esperança, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio." E com isso, desapareceu. Mais tarde, quando Tomé retornou à casa e viu seus irmãos na fé eufóricos, não entendeu de imediato o motivo da alegria. André foi primeiro a correr até ele. "Tomé, nós o vimos. O Mestre apareceu para nós." "Jesus está vivo", repetiu João, sua voz embargada de emoção. Tomé franziu o senho. A dor da perda ainda estava viva dentro dele. Não era possível que Jesus estivesse ali, entre eles. Ele vira com seus próprios olhos o Senhor ser levado à cruz. O corpo despedaçado, a agonia, a última respiração. Havia sentido a escuridão engolir sua alma quando tudo acabou. Como poderia, agora, acreditar em algo tão extraordinário? "Eu não sei o que vocês viram", começou ele, com um tom de descrença. "Mas não posso aceitar isso sem provas." "Tomé, era ele", insistiu Filipe. Ele mostrou as marcas das mãos, o lado ferido. Tomé cruzou os braços e negou com a cabeça. "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não colocar meu dedo onde os pregos estavam, e minha mão no seu lado perfurado, não acreditarei." A sala ficou em silêncio. Os discípulos se entreolharam, desapontados. Tomé era um homem fiel, um seguidor sincero, mas sua mente racional não lhe permitia aceitar o impossível. Ele precisava ver para crer. Os dias passaram e, embora seus amigos estivessem tomados por uma esperança renovada, Tomé mantinha sua postura. Dentro dele, uma batalha se travava. Uma parte queria desesperadamente acreditar, mas a razão mantinha prisioneiro da dúvida. 8 dias se passaram desde aquele encontro milagroso. O grupo estava novamente reunido, e desta vez, Tomé estava com eles. As portas continuavam trancadas por segurança, pois os fariseus ainda procuravam seguidores de Jesus. De repente, sem aviso, sem que nenhuma porta fosse aberta, uma presença se manifestou. O ar na sala ficou denso, um brilho suave preencheu o espaço, e então ele estava ali, Jesus. Os corações saltaram, os olhos se arregalaram, e Tomé sentiu um arrepio subir pela espinha. Jesus olhou para todos e disse: "A paz seja convosco." Os discípulos caíram de joelhos novamente, extasiados. Mas desta vez, Jesus virou-se diretamente para Tomé. Seu olhar não era de reprovação, mas de compreensão. Ele sabia da luta interna do discípulo. Tomé sentiu o coração acelerar. Ali estava ele. Não era um fantasma. Não era uma alucinação coletiva. O próprio Cristo, com as marcas da crucificação, vivo diante de seus olhos. Jesus então deu um passo à frente, com ternura, estendeu a mão. "Tomé, coloque seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a mão e toque meu lado. Não duvide, mas creia." O mundo de Tomé desmoronou. A dúvida que tanto o atormentara se dissipou como névoa ao sol. Seus olhos encheram-se de lágrimas. O joelho falhou, e ele caiu diante de Jesus. "Meu Senhor e meu Deus!" exclamou ele. Jesus sorriu, mas havia algo a ser ensinado ali. Com um tom sereno, mas cheio de verdade, ele respondeu: "Você creu porque me viu.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Os discípulos compreenderam a lição. A fé não depende apenas da visão, mas do coração que confia no que Deus revela. Tomé, agora transformado, jamais duvidaria de seu mestre. Novamente, a transformação de Tomé. O impacto do encontro com Jesus foi como uma chama que incendiou a alma de Tomé. A dúvida, que antes o mantinha cativo, foi substituída por uma fé ardente e inabalável. Ele não apenas viu e tocou o Cristo ressuscitado, mas sentiu sua presença de uma maneira que palavras não poderiam descrever. Os dias seguintes foram diferentes. Tomé, antes marcado pela incredulidade, agora falava com fervor sobre a ressurreição. Aquele que insistira em ver para crer, agora testemunhava aos outros com convicção. Mas, apesar da fé renovada, algo dentro dele ainda pesava, a lembrança de suas palavras duras. Ele se perguntava: por que fui tão cético? Por que hesitei diante da verdade que os outros já haviam aceitado? Tomé se aproximou de Pedro em uma noite silenciosa, quando estavam à margem do mar da Galileia. As águas tranquilas refletiam a luz das estrelas, e o som das ondas quebrava o silêncio. Pedro chamou Tomé, hesitante. O apóstolo olhou para ele e sorriu. Sim, meu irmão? Tomé suspirou, fitando o mar. Você acredita que Jesus ainda se entristece com minha dúvida? Pedro riu baixinho. Oh, Tomé, você acha que nossa incredulidade pode diminuir o amor do Mestre? Tomé abaixou a cabeça, sem resposta. Lembre-se, irmão, continuou Pedro, até eu neguei 3 vezes. E mesmo assim, ele me restaurou. O amor de Jesus não se baseia em nossa perfeição, mas na transformação que ele opera em nós. Tomé refletiu sobre isso. Ele percebeu que sua história não terminava com a dúvida, mas com o propósito de viver para Cristo. A grande comissão. Pouco tempo depois, os discípulos receberam uma nova visita de Jesus. Desta vez, não foi dentro de uma casa trancada pelo medo, mas em um monte na Galileia. Ele os convocara para um último encontro antes de sua ascensão. O grupo estava ansioso. A presença do Senhor, mesmo que agora esporádica, era como um fogo vivo dentro deles. Tomé permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra, cada olhar de Jesus. Então, o Mestre disse algo que mudaria a história. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os discípulos ouviram com atenção. Jesus não os estava chamando apenas para crer, mas para agir. Ele os enviava como testemunhas da maior verdade já revelada ao mundo. Tomé sentiu um arrepio. Ele, que tanto duvidara, agora era incumbido de levar essa verdade a outros. Era sua chance de mostrar que sua fé não era mais baseada na visão, mas na confiança plena no Senhor. Naquele dia, ele tomou uma decisão. Partiria para longe, além das terras de Israel, para pregar o nome de Jesus. A dúvida que um dia o fizera hesitar agora se tornava sua maior força. Ele ensinaria às pessoas que a fé não depende de ver com os olhos, mas de confiar com o coração. E assim, Tomé começou sua jornada. A jornada de Tomé e seu legado. Tomé não hesitou mais. Após a ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, ele foi um dos que receberam poder e coragem para proclamar o Evangelho. O homem que antes exigirá provas agora se tornará um dos mais destemidos pregadores da fé, a caminho do Oriente. Enquanto Pedro e João pregavam em Jerusalém e Paulo levava o Evangelho às nações gentílicas do Império Romano, Tomé seguiu para o Oriente. Movido pelo Espírito Santo, sentiu-se chamado para levar a mensagem de Cristo a terras desconhecidas. Deixando Israel para trás, atravessou o deserto, navegou por rios e mares, chegando a regiões distantes onde o nome de Jesus ainda não era conhecido. Seu caminho levou até a Pártia, mais adiante, até a Índia. As terras eram estranhas, os costumes diferentes, e o povo venerava deuses que Tomé jamais ouvirá falar. Mas ele não teve medo. Com humildade, aproximou-se dos habitantes e começou a falar sobre o Deus vivo. Havia um homem chamado Jesus. Ele veio ao mundo para salvar a todos. Ele morreu, mas ressuscitou. Eu vi com meus próprios olhos. Os primeiros dias foram difíceis. Muitos riam dele, outros ignoravam suas palavras. Mas Tomé não desistiu. Ele se lembrou do que Jesus dissera: bem-aventurados os que não viram e creram. E assim,
Ele pregou com ousadia. Tocou os doentes, ajudou os pobres, anunciou que havia um único Deus verdadeiro. Aos poucos, as pessoas começaram a ouvi-lo. Seu testemunho apaixonado conquistava os corações. Muitos se entregaram à fé, foram batizados e começaram a seguir os ensinamentos de Cristo, o sacrifício final. Tomé viveu muitos anos na Índia, fundando igrejas e ensinando os novos convertidos. No entanto, sua pregação incomodou os sacerdotes dos templos pagãos, que viam nele uma ameaça. Os líderes religiosos conspiraram contra ele e convenceram os governantes a silenciá-lo. Tomé foi preso e arrastado diante das autoridades. Renuncie a esse Jesus e ofereça sacrifício aos deuses. Ordenaram. Mas Tomé ergueu a cabeça e respondeu com firmeza. Eu duvidei uma vez, mas agora sei que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nunca o negarei. Furiosos, os homens o condenaram à morte. Ele foi levado para um monte e ali traspassado por lanças, morrendo como um mártir da fé. Mas sua morte não foi o fim. Seu testemunho e ensinamentos continuaram a se espalhar pela Índia, e até hoje muitas comunidades cristãs lembram-se de sua coragem e fé. O legado de Tomé. Aquele que ficou conhecido como Tomé, o incrédulo, tornou-se um dos maiores exemplos de transformação. Sua história é a prova de que Deus não rejeita aqueles que duvidam, mas os convida a crer. Ele começou sua jornada como um homem cético, mas terminou como um dos mais ousados missionários da igreja primitiva. E suas palavras ecoam até hoje, ensinando que a verdadeira fé não precisa ver para acreditar. Assim, a história de Tomé não é apenas sobre dúvida, mas sobre redenção e coragem. Porque, no fim, ele não foi apenas um discípulo que duvidou, mas um apóstolo que creu e deu sua vida pela verdade. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós nessa jornada de fé, aprendizado e inspiração. Até o próximo vídeo.